Após o golpe militar de 1964, a democracia no Brasil foi reestabelecida. E com certeza um fator determinante para a redemocratização foi o movimento denominado Diretas Já. Vamos entender o direito por trás deste movimento, que é um marco na história do Brasil. Para compreender as diretas já, é necessário ter em mente que a Emenda Constitucional número 1 de 69, que foi editada pela Junta Provisória do Governo Militar após o afastamento do presidente Costa e Silva, em verdade, outorgou uma nova Constituição, pois alterou consubstancialmente a Constituição de 67. O artigo 74 estabelecia o voto indireto para presidente da República, ou seja, o presidente era escolhido pelo sufrágio de um colégio eleitoral, em sessão pública e mediante votação nominal. Ocorre que no final da década de 70, principalmente com a lei da anistia, a lenta e gradual abertura política começou a se concretizar. Concretização que ganhou ainda mais corpo com as eleições gerais e diretas para governadores, em 1982. Neste cenário, o recém-jovem deputado Dante de Oliveira apresenta uma proposta de emenda constitucional para que as eleições presidenciais fossem na forma direta. Isso ocorreu em março de 1983, após ele perceber que, de acordo com a legislação da época, as emendas com o mesmo tema anteriormente apresentadas estavam prejudicadas, em razão da mudança da legislatura, ocorrida em 1º de fevereiro de 1983. Na justificativa apresentada pelo deputado, junto com a proposta de emenda constitucional número 5, a qual foi batizada posteriormente de emenda Dante de Oliveira, seu autor adverte que somente o voto direto cria um vínculo democrático entre o povo e o eleito. 176 deputados, 23 senadores assinaram a emenda conjuntamente com Dante de Oliveira. A proposta mudava não só o artigo 74 da Constituição, mas também o artigo 148, para não contemplar mais exceções ao voto direto. Manifestações políticas começaram a surgir pelo Brasil a favor da emenda proposta por Dante de Oliveira. E alguns políticos, como Teotônio Vilela, Ulisses Guimarães, Brizola, Fernando Henrique, Lula, Mário Covas, Tancredo Neves, entre outros, começaram a articular manifestações pelo Brasil, o que sensibilizou parte da classe artística e esportiva. Comícios e manifestações com menos de 100 pessoas em março de 1983 alcançaram em janeiro de 1984 300 mil pessoas, quando do aniversário da cidade de São Paulo. Às vésperas da votação da proposta de emenda, duas grandes manifestações ocorreram, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, ambas com mais de 1 milhão de participantes. Em razão dessa atmosfera social amplamente favorável às diretas já, o então presidente João Figueiredo editou o Decreto 89.566, isto em 18 de abril de 1984, autorizando medidas emergenciais no Distrito Federal e nos municípios goianos que estavam na proximidade. Assim, o comandante do Comando Militar do Planalto, o general Newton Cruz, executou às vésperas da votação e nos dias posteriores também, medidas extremamente restritivas, praticamente cercando o Congresso e impedindo manifestações, controlando passagens de pedestres e carros, entre outras atividades de vigilância e fiscalização. Cabe mencionar que contra o mencionado decreto das medidas de emergência, foram impetrados alguns habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal. Porém, vários não foram recebidos por não apontarem concretamente o ato coator. O HC número 61.923 chama atenção. O então senador Henrique Antônio Santillo ingressou perante o STF para conseguir um salvo-conduto e, após excluir o presidente do polo passivo da ação e deixar somente a guarnição mista da Polícia Militar, o ministro Djaci Falcão concedeu a ordem e impediu que restringisse o direito ambulatorial do paciente. Desta forma, a votação da proposta de emenda constitucional ocorreu sob forte esquema de segurança e grande tensão.
De acordo com o jornalista Clóvis Rossi, a votação da proposta iniciou às 9 da manhã do dia 25 de abril e se estendeu até a madrugada do dia 26, para que o resultado não pudesse causar uma comoção social, em razão do avançar da hora. E para a frustração da nação, a emenda foi rejeitada na Câmara dos Deputados, o que impediu, segundo os trâmites da época, de prosseguir para o Senado. De acordo com o artigo 48 da Constituição vigente à época, para ser aprovada, eram necessários 320 votos, ou seja, 2/3 do total de deputados da época. O resultado foi o seguinte: 298 deputados votaram favoravelmente, 65 votaram contra, 3 se abstiveram e 113 sequer compareceram em plenário. Com este resultado, as eleições indiretas ocorreram em 1985. No entanto, vários historiadores garantem que as diretas já pavimentaram o afastamento do regime militar, possibilitando que o Congresso Nacional escolhesse um candidato oposicionista, o senhor Tancredo Neves. Em 1989, finalmente, o povo pôde escolher seu presidente. E a frase de Ulisses Guimarães, dita em um discurso na véspera da votação da emenda, se concretizou. Vi pela onipotência do voto direto a ressurreição da participação política e das pressões legítimas pelos preteridos e injustiçados. Enfim, o povo sabe que diretas já não são solução para tudo, mas que sem elas não há solução para nada. Aguardo vocês no próximo Direito por Trás da História.